Meus queridos, minhas queridas, sejam muito mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Renologia. E se você, como eu, está com calor, significa que você sabe bem que está em dezembro e que sabe bem que essa é a época dos principais vestibulares do Brasil. E um deles acontecerá agora nesse final de semana, que é o vestibular da Unesp, a segunda fase do vestibular da Unesp. Nós já fizemos um vídeo sobre ele, inclusive, né, sobre essa segunda fase. Eu tô deixando aqui o link para vocês, aqui no cardzinho. Só que diferente daquele vídeo que foi publicado, que fala das questões dissertativas, o vestibular agora, como foi no começo do ano, será com questões objetivas, tá? Aparentemente isso está acontecendo por conta da pandemia. Só que como acaba baixando um pouco o custo para fazer a correção, afinal de contas, corrigir um gabarito por um sistema é muito mais fácil e mais barato que contratar corretores, é bem possível que a gente tenha até uma perpetuação desse modelo de vestibular na segunda fase da Unesp, não se surpreendam. Então, já que nós temos esse novo modelo, é um modelo diferente daquilo que a gente estava acostumado, nada melhor que nessa retinha final, além de ver o vídeo das questões dissertativas, porque afinal de contas o conteúdo também está lá, vamos fazer aqui um vídeo respondendo a última prova da segunda fase da Unesp com questões objetivas, beleza? Bem, então antes da gente começar, antes da gente ir para as questões, o nosso ritualzinho padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Então vamos lá, diferente do que eu costumo fazer quando eu respondo questões de vestibular, como a gente está falando de uma edição específica, eu tenho aqui diretamente a própria prova, tá? Então a gente vai responder essas questões e nós não vamos começar com a prova de biologia. Eu vou ser um pouquinho ousado aqui, deixa eu pegar minha canetinha, tá? Eu vou ser um pouquinho ousado aqui porque nós vamos começar com a prova de história. Não, você não tá no canal do Renó errado, tá? Eu não sou o Pedro do canal Parabólica, eu sou o Thiago do Renologia. Mas tem uma questão de história nessa segunda fase, que é a questão 21. Deixa eu levar vocês até lá. Que é uma questão que, de certa forma, traz conceitos, tá? Conceitos importantes da biologia, e é sobre justamente essa questão que eu quero falar aqui com vocês, tá? Então vamos lá. Até o século XIV, houve uma doença muito disseminada e muito temida, a lepra. Nas cidades foram construídos hospitais especializados para os leprosos. Como se pensava que a lepra era contagiosa, os leprosos que andavam pelas ruas deviam sacudir uma espécie de sineta, a matraca, tá? Essa é um texto que traz o termo lepra, inclusive. A gente hoje não usa mais esse termo, tá? Ou a gente usa mal de Hansen ou hanseníase. A lepra ou hanseníase era temida na Idade Média por quê? Então, vamos lá para as alternativas. Vou colocar 5 aqui. A. O conhecimento científico era precário, desconhecia-se que a doença era facilmente curável e que só era transmitida pelo contato sexual entre as pessoas. Olha, o conhecimento científico era precário. De fato, não se tinha ideia de uma cura tão tangível. Mas a lepra não é, né? A hanseníase não é transmitida exclusivamente pelo contato sexual. É claro, o contato sexual pode pode transmitir, mas não é como acontece com HIV, tá? A questão é que a hanseníase é uma infecção de pele, então ela se transmite pelo contato com a pele, tá? Então tá errada essa alternativa, porque fala inclusive de uma transmissão equivocada. B. A única cura conhecida da doença dependia de poções e ungüentos mágicos, mas a Igreja Católica impedia a divulgação desses rituais de feitiçaria. De fato, na Idade Média, a Igreja tinha aí algumas questões, mas nós não tínhamos, naquele momento,
uma cura desconhecida para a hanseníase, tanto que as pessoas chegavam, e isso não até muito tempo atrás, tá? Chegavam a casos de ter realmente a queda das extremidades, e como acontecia, né? Caía a ponta do nariz, caíam dedos, né? A gente fala caíam, mas é que na verdade degeneravam a ponto de realmente se desprenderem, né? Existia esse processo porque a bactéria, o Mycobacterium lepre, ele ia avançando cada vez camadas mais profundas dos tecidos. Então, ela está errada, essa alternativa, porque a gente não tinha nem a questão de curas e tal, e esse tipo de processo para ser colocado como feitiçaria. C. Representava, além do risco do sofrimento e da morte, como eu falei, a gente tinha aí casos que avançavam muito, né? A existência de preconceitos sociais e a crença de que a doença era uma manifestação da vontade e do castigo divino. Gente, isso é muito importante porque, apesar do texto falar da Idade Média, essa ideia do rancênico, ela não é só da Idade Média, ela também é da Idade Antiga, tá? Inclusive, na própria Bíblia, nós temos lá situações do que a gente chama das casas de leprosos, né? Que Jesus curou o leproso. Né? Eu acho que vocês já devem ter escutado isso algumas vezes, porque realmente existia como se fosse uma ideia de maldição por trás dessas pessoas e que elas eram punidas pelos seus pecados, e isso não é só da Idade Média, isso também vem da Idade Antiga, tá? Então essa alternativa aqui, ela está correta, tá? Eu já vou até marcar ela bonitinha. Tô marcando bonitinho hoje porque eu voltei, consertei a questão do leitor de PDF, agora eu consigo fazer as coisas melhores. D. Foi mais devastadora que a peste negra. Já errou nesse ponto, tá? Já tá errada só por conta disso. Que era disseminada pelas pulgas dos ratos e que atingia principalmente os moradores das áreas rurais. E eu vou explicar até por que isso, né? A peste negra, a gente tinha rato em tudo quanto é lugar, tanto no campo quanto nas pequenas vilas, quanto nas cidades que eram organizadas naquela época, né, nos vilarejos e tudo mais, tá? E é óbvio que isso acabou disseminando de uma maneira muito mais fácil, porque tinha rato em todo lugar, né? Tinha pulga de rato em todo lugar, e óbvio que a peste acabou sendo transmitida infinitamente mais do que a hanseníase, até porque, como eu disse, falando na alternativa C, nós tínhamos, inclusive na Idade Média, espaços no qual os hansênicos eram colocados, eles eram confinados, tá? E de certa forma existia até um isolamento social para eles, né? Digamos assim, não que seja da maneira correta, né? Mas vamos levar dessa maneira, tá bom? Então, então tá errada a D. A E era frequentemente confundida com disenteria, originária na América, que provocou milhões de mortes nas áreas centrais e orientais na Europa entre a Idade Média e a Idade Moderna. Gente, se a gente está falando de uma doença, vamos lá. Começa que os sintomas são diferentes. Disenteria é a eliminação de fezes com pus, sangue e muco, tá? A gente está falando de uma infecção de pele, que é a hanseníase. Segundo, se eu estou falando da Idade Média, ainda não tem América no contexto global, porque as grandes navegações ainda não chegaram para a América para colonizá-la. Ou seja, tá errado em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. Eu sei que essa é uma questão de história, tá? Eu sei que essa é uma questão de história. Talvez eu tenha aí até alguma falhinha num contexto histórico aqui ou ali, afinal de contas, como eu falei, o Renault da história é outro, é o Pedro, né? Mas é uma questão que puxa muito para a biologia, tá? E na alternativa A, por conta do motivo da transmissão. Na alternativa B, né, que fala do sofrimento. Na alternativa D, que fala da peste, né, a forma de transmissão. E na alternativa E, conhecer conceitos de biologia ajudam a desvendar a resposta. Por esse motivo, eu optei por começar com essa questão de história, que é a questão 21 da prova, beleza? Agora vamos para a próxima, que também não é uma questão de biologia propriamente dita, é uma questão de geografia. É a questão 33, vamos lá para a questão 33.
Tá aqui. Deixa eu ver se está na tela bonitinho para vocês. Então vamos lá. Examine os blocos diagramas. Então eu tenho um bloco 1 aqui, que é florestada, né? A legenda está dizendo. 2, arborizada. 3, arbustiva. 4, gramíneo lenhosa. Certo? Eu tenho então essa distribuição aqui. Esses blocos diagramas apresentam fisionomias. A, da campinarana, formação típica da Amazônia. B, da savana, formação típica da região centro-oeste. C, da caatinga, formação típica do sertão nordestino. D, da restinga, formação típica das planícies costeiras. E, da pradaria, formação típica dos pampas gaúchos. A gente tem duas maneiras de trabalhar essa questão. A primeira é por eliminação. Por quê? Porque eu estou meio que dizendo, tá, que tudo isso aqui faz parte do mesmo bioma, tá? Se faz parte do mesmo bioma, eu tenho uma floresta densa, eu tenho regiões arborizadas. Essa floresta densa, você pode perceber que as árvores são mais altas, as arborizadas nem tanto. Aí eu tenho aqui uma arbustiva, que tem uma vegetação, árvores de pequeno porte e também arbustos, e tem uma gramínea lenhosa, tá? Então, obviamente, se eu falo disso, o sertão nordestino, as planícies costeiras na questão da restinga, ela não tem essas árvores muito altas, e os pampas gaúchos já estão fora de cogitação. A gente pode falar da savana e a gente pode falar da Amazônia, certo? Nesse caso aqui, a savana, tá? Ela não tem uma floresta tão densa assim não, tá? E quando ela é densa, ela é de árvores de pequeno porte. Pega aí o cerrado, que é praticamente a savana brasileira. Isso então já me elimina também a região centro-oeste aqui com a savana e me faz encontrar como alternativa A, tá? É eliminando por bioma. Mas existe uma outra situação aqui que me faz também pensar na Amazônia, e aí, obviamente, é conhecer o bioma mais ao fundo, tá? Quando a gente fala na Amazônia, a gente fala de períodos de cheia e períodos de seca. Nos períodos de cheia, né, os rios costumam aumentar muito o seu volume e invadir, então, o território, vamos dizer, da floresta, tá? Os locais que não são encharcados, que não sofrem com a cheia no solo, possuem árvores muito altas, que é o que a gente vai chamar aqui de florestada. Os lugares que são encharcados, eles recebem árvores de menor porte, arborizadas. E existem lugares que vivem a grande maior parte do tempo com água, tá? Que a cheia aí é mais forte, que a gente vai ter, então, vegetação arbustiva e gramíneo lenhosa. Então, se a gente pensar no ciclo das águas da Amazônia, pensando nos períodos de cheia e de seca, a gente também consegue encontrar essa resposta. Por esse motivo, a nossa resposta correta, seja por eliminação, seja por ir pelo conhecimento específico, é a alternativa A. Beleza? Agora a gente entra na biologia. Vamos para a questão 41. Agora chegou a nossa vez, tá? Questão 41. Gosto demais dessa questão, uma questão de botânica. A figura mostra uma sequência que representa as fases de transformação do milho em pipoca quando aquecido. Então aqui a gente tem o milhozinho e aqui, né, a expansão daquela polpa interna dele. Eu vou chamar de polpa, vocês vão entender por quê, para já não dar a resposta de cara. Tá? O fenômeno de transformação do milho em pipoca ocorre pelo aquecimento e vaporização da água em seu interior. A pressão exercida pelo vapor rompe a superfície rígida e selada do milho, e o calor provoca a expansão da parte do seu conteúdo interno, o que origina a parte branca da pipoca, leve, porosa e crocante.
Para que o milho se transforme em pipoca, é necessário que a pressão do vapor d'água rompa a superfície rígida da casca A. Do fruto para a expansão da sua polpa. B. Do fruto para a expansão do embrião na semente. C. Do fruto para a expansão do endosperma da semente. D. Da semente para a expansão do seu endosperma. E. Da semente para a expansão do embrião na semente. Então vamos lá. Quando a gente olha um grão de milho, a gente tem, por lógica, tá? Por lógica, estou pensando em alguém que não conhece botânica, tá? A gente tem, por lógica, trazer que aquele grãozinho de milho é uma semente. Mas ele não é uma semente. Ele é um fruto, tá? Ele é um fruto, é um tipo específico de fruto, no qual a gente tem um fruto muito fininho e praticamente ele já é colado na semente que está lá dentro, tá? Não é só o milho que funciona assim, o trigo funciona assim, o arroz também funciona dessa maneira. A gente chama isso de cariopse, tá? O que acontece nesse caso? Quando eu rompo o milho, eu estou rompendo então a casca do fruto, porque, como eu falei, é um fruto fininho que está envolvendo a semente, tá? Essa é a questão do milho. Só nisso eu já elimino a alternativa D e E. Só que você tem que saber isso, tá, gente? Aí eu falo que é uma questão realmente de conhecimento muito específico. Beleza, identificamos que é um fruto. Agora a gente precisa saber se o fruto está expandindo o quê? A polpa. Acabei de falar que é um fruto muito fininho que já é grudado na semente. Então, a gente não está expandindo a polpa dele. Já eliminamos a A. Do fruto para a expansão do embrião da semente, do fruto para a expansão da endosperma da semente. Agora fica mais fácil, tá? Por quê? Porque a parte nutritiva da semente, que vai nutrir por um tempo o embrião, é quem? É a endosperma. Se a gente está expandindo algo que é nutritivo, esse algo que é nutritivo automaticamente só pode ser a endosperma. Então, alternativa C, tá bom? É um conhecimento específico, é uma questão de botânica bastante específica, né, sobre monocotiledôneas, mas é plausível aqui, pelo menos, se você conhece a questão de como funciona uma semente, né, só de você pensar em endosperma, você também já fica entre a C e a D, já tem aí umas chances maiores de poder acertar, tá bom? Questão 42. Essa eu gosto de verdade porque a gente está falando de uma questão de bioquímica, né? E bioquímica é uma das áreas do conhecimento, aí é uma das áreas da biologia que eu gosto demais. O succinato é um metabólito que participa do ciclo de Krebs. Quando a demanda energética aumenta muito nas fibras musculares e as mitocôndrias não dão conta de atendê-la, um sistema anaeróbio é ativado. Atentem-se a isso. O que reduz o pH e modifica a estrutura química do succinato. Essas alterações lhe permitem passar pela membrana, escapar para o meio extracelular e enviar sinais para a vizinhança, induzindo um processo de remodelamento do tecido muscular. Os neurônios ligados aos músculos criam novas ramificações e as fibras musculares passam a captar mais glicose da circulação para produzir ATP, havendo um ganho de eficiência. Ele acabou de explicar como que você fica musculosinho fazendo academia, tá? A redução do pH nas fibras musculares, e as novas ramificações dos neurônios ligados aos músculos estão relacionadas respectivamente a produção excessiva de gás carbônico e ao aumento das ramificações axioniais dos neurônios motores. B. A produção excessiva de gás carbônico e o aumento do número de sinapses entre neurônios motores. C. A formação de lactato e aumento do número de terminações axonais dos neurônios motores. D. A produção excessiva de gás carbônico e aumento das ramificações dos dendritos e dos neurônios sensitivos. E. A formação de lactato e aumento das ramificações dos dendritos dos neurônios sensitivos.
Então vamos lá. A gente precisa encontrar duas informações para responder essa questão. A primeira é que via metabólica eu estou fazendo para poder compreender qual é o produto que eu estou gerando. Eu disse lá no enunciado, trouxe isso aqui para vocês, para a gente guardar aqui, ó, um sistema anaeróbio. Que sistema é esse, gente? É a fermentação, tá? O sistema anaeróbio que a gente mais tem na biologia como via alternativa de energia é a fermentação. Se eu estou fermentando, eu tenho a fermentação acética, tenho a fermentação alcoólica, tenho a fermentação lática. No caso do músculo, como eu estou falando de músculo, eu realizo a fermentação lática, o ácido lático, aquele que acumula e deixa você com dorzinha após o exercício físico, tá bom? Então, eu estou diminuindo o pH porque eu estou fazendo fermentação lática e produzindo o ácido lático que eu conheço como lactato. Então eu vou ficar já entre a C e a E. Eu elimino a D, elimino a B e elimino a A, tá? Beleza, já entendi, é ácido lático, fiquei entre a C e a E, tô com 50% de chance de acertar. Agora a gente vai passar para a ideia da estrutura dos neurônios, certo? No neurônio, eu vou até desenhar aqui para vocês, né? Agora que eu tô com a canetinha, dá para esnobar um pouquinho, né? No neurônio eu tenho aqui o núcleo, o corpo celular, certo? Gente, eu gosto tanto de desenhar o neurônio. Eu tô fazendo ele porcamente aqui, mas eu gosto tanto de desenhar ele. O corpo celular. Aí eu tenho o axônio, certo? As bainhas de mielina e as ramificações do axônio, certo? Isso é um neurônio. O impulso nervoso, ele entra pelos dendritos, passa pelo corpo celular, certo? Opa, não pegou aqui. Entra pelos dendritos, passa pelo corpo celular e é transmitido pelo axônio e, por sua vez, pelas ramificações do axônio. Certo? Esse é praticamente o funcionamento do neurônio. Aqui no meu enunciado, eu estou falando aqui, os neurônios ligados aos músculos. Se eles estão ligados aos músculos, eles estão transmitindo o impulso nervoso para o músculo. Criam novas ramificações e as fibras musculares passam a captar mais glicose. Se eles estão transmitindo, quem transmite é o axônio, porque quem recebe é o dendrito. Então, eu estou falando de terminações axonais dos neurônios motores. Alternativa C, tá? Então são duas informações que a gente precisa ter aqui para responder essa questão. Eu gosto muito dela, verdadeiramente. Questão 43. Vamos lá, tá aqui na tela. Pesquisadores imprimiram o primeiro coração 3D vascularizado usando células e materiais biológicos. Células do tecido adiposo foram reprogramadas para se tornarem células-tronco pluripotentes, e a matriz extracelular foi processada em um hidrogel personalizado que serviu como tinta para impressão. Após serem misturadas com o hidrogel, as células foram diferenciadas em células cardíacas ou endoteliais para criar o coração inteiro. Bonitinho aqui, né? O coraçãozinho, o hidrogel. Considerando-se a anatomia do coração humano, a câmara cardíaca que consumiu maior quantidade de tinta para ser impressa e os vasos sanguíneos impressos somente com células endoteliais são, respectivamente, o ventrículo esquerdo e as arteríolas, o átrio direito e as arteríolas, o ventrículo direito e os capilares, o ventrículo esquerdo e os capilares,
o átrio esquerdo e as arteríolas. Gente, vamos lá, duas coisas importantes, né? Então eu tenho aqui o coração, certo? E eu tenho aqui então o átrio direito, a gente faz invertido, né? O ventrículo direito, Ctrl Z, né, Thiago? Sem porquice. O ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Os átrios, eles recebem o sangue das veias, certo? Então a pressão lá é pequena se a gente for comparar com os ventrículos, tá? Então, os átrios recebem, então a pressão deles é pequena, né, se comparados com os ventrículos, então a gente já elimina a B e já elimina a E, porque estão falando de átrio, tá? Os ventrículos não, os ventrículos eles se contraem para impulsionar o sangue e o sangue então ser impulsionado para as artérias, tá? Perfeito, beleza, pressão alta, se eu tenho uma pressão maior nessas cavidades, obviamente que o meu músculo tem que ser mais forte nessas cavidades, obviamente eu vou ter mais células nessas cavidades. Agora a questão é, em qual ventrículo eu tenho mais células? No direito ou no esquerdo? Qual deles necessita fazer mais pressão? O ventrículo direito, ele impulsiona o sangue, que é o sangue venoso, para as artérias pulmonares, para fazer a pequena circulação. O ventrículo esquerdo não, ele impulsiona o sangue arterial rico em oxigênio pela artéria aorta, maior das nossas artérias. A pressão nele é maior que a pressão no direito. Então, obviamente, eu tenho uma cobertura muscular maior no ventrículo esquerdo do que no direito. Ou seja, eu tenho mais células impressas, usando aqui o enunciado, no esquerdo do que no direito. Então, eu elimino aqui a alternativa C na hora. Fico entre a A e a D. Qual desses vasos usou só células endoteliais? Vamos lá. As células endoteliais, elas são necessárias, elas são muito fininhas, e se eu tenho só células endoteliais, significa o quê? Que nessa finíssima camada de células, eu consigo fazer difusão entre os meios, trocas gasosas ou de nutrientes, para ou retirar substâncias da corrente sanguínea ou colocar substâncias na corrente sanguínea. Quem faz as trocas gasosas? Quando a gente fala dos alvéolos pulmonares, por exemplo, os alvéolos pulmonares são o quê? Capilarizados. Então eu estou falando de quem? Dos capilares. Ou seja, alternativa D. Tá bom? Alternativa D, ventrículo esquerdo e capilares. Vamos agora para a questão 44, e aí eu vou pedir muita atenção nessa questão, porque essa questão aqui ela traz uma certa polêmica, tá? Eu vi alguns professores de biologia questionarem essa resposta. Olhei porque eu mesmo fiquei em dúvida quando eu fui fazer a resolução dessa questão, mas eu falei, bom, aqui eu estou em dúvida. Eu acho que é uma, mas a outra tem sentido. Então, deixa eu buscar o gabarito, o que o gabarito está dizendo, e vamos buscar aí correções para entender o que as pessoas estão falando. Tá? Essa é aquele momento que você para e fala assim, deixa eu ver o que os colegas da profissão estão debatendo a respeito. Em um bairro desprovido de saneamento básico, existem residências próximas a um grande lago e muitos moradores são portadores do parasita Schistosoma mansoni, tá? Esquistossomose, então, é uma questão sobre esquistossomose. O gráfico resulta de um estudo realizado no bairro que relacionou a precipitação atmosférica ocorrida ao longo dos 4 períodos consecutivos com a quantidade das formas de Schistosoma mansoni na água e nos invertebrados do lago. Por que a gente está falando isso? Porque o Schistosoma mansoni tem um hospedeiro intermediário que é o caramujo, certo? Então eu tenho aqui o gráfico, 4 períodos. O azulzinho é o Schistosoma mansoni na água, ou seja, de vida livre na água. Aqui o Schistosoma mansoni nos invertebrados e a precipitação atmosférica. Beleza?
Então vamos lá. A forma do Schistosoma mansoni predominante na água do lago no período de maior precipitação atmosférica e o período em que houve maior produção das formas que contaminam os humanos são, respectivamente, A. Miracídio e quarto período, B. Cercária e segundo período, 3. Cercária e terceiro período, D. Cercária e quarto período, E. Miracídio e terceiro período. Então vamos voltar para o nosso gráfico. A minha primeira questão é sobre o segundo período, certo? Por quê? Porque é onde eu tenho a maior precipitação atmosférica, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma vida livre que predomina. Por que é importante a gente pensar nisso? Porque quando eu olho a barrinha azul, tá? Eu estou dizendo que eu tenho Schistosoma mansoni livre na água. Só que eu não estou dizendo qual forma é essa. Porque o miracídio é a larvinha que eclode do ovo. Ele penetra no caramujo, ele desenvolve a cercária, e a cercária sai do caramujo, volta para a água para poder penetrar no ser humano e formar o verme adulto, certo? Então o miracídio eclode do ovo, a cercária sai do caramujo para contaminar o humano. Olha só, eu tenho uma quantidade de caramujo aqui, né, de Schistosoma mansoni no caramujo, muito pequena, certo? Automaticamente, eu tenho uma quantidade considerável de Schistosoma mansoni livre. Pensando que isso aqui aconteceu durante o tempo de maior precipitação, significa que eu estou levando mais material, mais matéria orgânica para aquele lago, incluindo o quê? Mais esgoto, incluindo o quê? Mais fezes contaminadas. Contaminadas com o quê? Com o ovo do Schistosoma mansoni, que vai eclodir e vai liberar o miracídio. Então, no segundo período, que é o tempo de maior precipitação, até pelo número baixo que eu tenho aqui de Schistosoma nos caramujos, eu já induzo que quem está presente é o miracídio, tá bom? Então, vamos ficar aqui entre a A e a E, tá? Quando eu faço a risquinha é porque eu estou eliminando, né? Então, a gente elimina a B, a gente elimina a C, a gente elimina a D. Ficamos entre a A e a E. E é agora que vem o X da questão. Agora que vem a discordância entre alguns profissionais. Por quê? Tá? Porque a segunda pergunta é assim. Cadê aqui? O período em que houve a maior produção das formas que contaminam os humanos. Certo? E aí, gente, é o seguinte. A produção, ela ocorre no terceiro período, a maior produção. Por quê? Porque o Schistosoma mansoni, ele entra no caramujo e produz do miracídio a cercária. Mas eu posso considerar também a produção a liberação da cercária na água. E aí eu tenho aqui, ó, no quarto período. Tá? E é aí que veio a dúvida. Porque a gente está falando dessa produção no caramujo ou a gente está falando da produção pela liberação da cercária na água? Porque as duas coisas são válidas e aí a gente tem um impasse entre a alternativa A e a alternativa B. O gabarito oficial trouxe como a questão a alternativa A, tá bom? Levando em consideração a liberação, tá? A liberação da cercária na água, tá? Outros gabaritos não oficiais e outros profissionais discutindo essa questão trazem a produção como o terceiro período.
Eu, quando resolvi a questão, trouxe a produção pelo terceiro período, pela produção da cercária no interior do caramujo. Foi essa a alternativa que eu escolhi. Mas eu olhei e pensei, não é a liberação? Eu teria errado se eu estivesse fazendo vestibular. Mas eu teria errado usando um conceito correto, tá? E aí realmente gera essa dúvida. Eu não sei, sinceramente eu não sei, eu acredito que não houve uma questão de recurso, mas é muito comum você procurar respostas dessa questão na internet e encontrar a alternativa E como correta, tá? Não significa que você não sabe o conteúdo, só é literalmente uma questão do ponto de vista de considerar a produção, a liberação da cercária na água. Beleza? Questão 45, pra gente matar a saudade do último Enem, né, do penúltimo Enem, né, agora já teve o 21, que caiu uma questão sobre essa coisa bendita, né? Dessa lei, né? De Hardy-Weinberg. Vamos lá. Essa questão aqui ela tem duas maneiras da gente poder resolver. Vou trazer aqui as duas para você, tá bom? Em raças de gado existem 3 genótipos possíveis para a beta-caseína A. O genótipo A1A1 determina que o animal produza apenas beta-caseína A1. Vacas com o genótipo A2A2 produzem somente beta-caseína A2. E vacas com genótipo A1A2 produzem 2 tipos de beta-caseína. Se produzem os 2 tipos, estamos falando de um processo de codominância. O enunciado já disse isso pra gente, tá? Aqui então é um caso de codominância. Tão bom poder escrever com a canetinha e não fazer aquele garrancho que vocês estavam acostumados nos últimos exercícios. Vamos lá. Alguns levantamentos mostram a frequência do alelo A2 na população de animais de raça holandesa varia entre 24% a 62%. Considere que um rebanho da raça holandês, nenhum rebanho da raça holandês, esse alelo estejam distribuídos em conformidade com o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Admitindo que a frequência do alelo A2 nesse rebanho seja igual a 30%, a frequência de animais heterozigóticos será igual a... Tem os numerozinhos aqui. Vamos lembrar da fórmula. Eu vou dizer aqui que a frequência de A1, certo? Ao quadrado, mais 2 vezes a frequência de A1A2, que é o heterozigoto, mais a frequência de A2 ao quadrado é igual a 1, certo? 1 seria o meu equivalente a 100%. Por quê? Porque eu faço as coisas decimais. Então, se eu tenho 30% na frequência do gene A2, eu tenho, na verdade, uma frequência de 0,3. Se eu tenho 70% na frequência do gene A1, eu tenho uma frequência de 0,7. Beleza? Até aí tudo bem? Então vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma equação completa ou eu posso só pegar a parte que me cabe, que me interessa, que é a parte do heterozigoto. Então, vamos olhar para cá, certo? Eu posso chegar aqui e falar aqui, ó, a frequência de A1 é 0,7. Então, 0,7 ao quadrado, mais... Eu vou resumir isso aqui, que é o que eu quero achar, que é a frequência de A1 a 2, como x. Então, 2x mais... A frequência de A2 é 0,3, então... 0,3 ao quadrado é igual a 1. Certo? Montei minha fórmula matemática aqui. Aí eu vou ter 0,09 mais 2x mais... desculpa, gente. Não é 0,9 aqui. Vamos voltar. Que é 0,49. Tá? Mais 2x mais... 0,09 é igual a 1, certo? Então, significa o quê? Que 1 menos
0,49 menos 0,09, tudo isso dividido por 2 é igual a x, o que significa que x é igual a 0,42, alternativa C. Beleza? Tá, eu fiz a continha antes, eu vou confessar para vocês que é um porre ficar fazendo conta de matemática ao vivo assim, tá? Mas essa é uma das formas que a gente tem de resolução, tá? A outra forma é fazer diretamente por aqui. 2 vezes a frequência de A1 vezes a frequência de A2 é igual à frequência que eu quero. Então, x é igual a 0,42. Certo? Multiplicando tudo isso aqui. Por quê? Porque eu já conheço isso aqui, então eu ignoro. Tá? Você pode fazer das duas maneiras. Ou fazendo a equação matemática completa aqui ou aqui. Eu, quando resolvi, eu fiz essa maior. Aí você fala, pô, Thiago, é mais complicado. Eu sei que é mais complicado, mas eu me sinto mais seguro organizando toda essa fórmula por completo. Isso é meu, é segurança minha, porque minhas habilidades matemáticas elas não são tão incríveis, tá? Isso é meu, beleza? Mas você pode fazer de uma das duas maneiras que vai dar bom. Pode acreditar que vai dar bom. Então, essas foram as questões de biologia da Unesp da segunda fase do último vestibular. Eu acabei também respondendo uma de geografia, uma de história que acabavam tendo aí alguma relação com biologia, achei importante, tá bom? Mas essas são as questões, já dá para sacar um pouco que aquele conteúdo, aquelas questões um pouco mais complexas, mesmo sendo objetivas, elas permanecem. Esse perfil de questão permanece, o que é mesmo característico da segunda fase da Unesp, beleza? Bem, eu vou ficando por aqui, deixo o meu grande beijo a todos e a todas e principalmente desejo a você que vai prestar a prova nesse fim de semana uma excelente prova, que você tenha tranquilidade, que você tenha clareza naquilo que vai responder, muita paciência, não se desespere, porque a vaga vem. Um beijão para todo mundo.